Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, sua família. Estamos iniciando mais um programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Aquela igreja que prega, proclama o Evangelho pleno, a salvação pelo sangue de Jesus. Acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Também acreditamos nos milagres que são para hoje. Se nós cremos, podemos ver a glória de Deus. No programa de hoje, eu estou recebendo aqui a participação do meu cooperador, Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, suas considerações iniciais. Bom dia, reverendo. Bom dia, meu querido amigo. E é um prazer estar aqui de volta nesse programa maravilhoso, que é um programa que tem um compromisso com a verdadeira pregação do Evangelho. Nós estaremos no decorrer desse programa, juntamente com o pastor Eduardo, esclarecendo algumas coisas sobre a igreja. Qual é a importância da igreja na vida de um cristão? Qual é a importância da igreja na vida da família? A importância da igreja na vida da sociedade, do Brasil, do mundo, não é? E vamos estar esclarecendo se quando a pessoa não faz parte de uma igreja, se ela está realmente indo contra os princípios bíblicos ou não. Ou que a pessoa pode fazer uma opção, ter uma igreja, fazendo parte, ou não, que isso é opcional. Você quer saber? Então você telefona para alguém que você conhece, que está na dúvida, peça para ligar e nós vamos estar aqui com a palavra de Deus trazendo estes esclarecimentos. Eu aproveito ainda para dizer que na segunda-feira, às 7h45 da noite, nós estamos realizando uma campanha Milagres na Vida Financeira. Sim, é uma campanha dentro do padrão bíblico. A nossa oração é feita no nome de Jesus, e porque nós sabemos que Deus, sendo um Deus rico, dono do universo, ele não contemporiza com a miséria. Tem pessoas que acham que ser espiritual é ser muito pobre, ser espiritual é andar mal arrumado, ser espiritual não é nada disso, não é, pastor Eduardo? Com certeza, o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, do bronze. Abraão na Bíblia, um grande personagem, foi rico, Jó. Então Deus não tem nada contra a riqueza. Nós não podemos colocar nossa confiança na insegurança das riquezas, mas colocando a minha confiança em Deus, eu posso ser próspero. E nós acreditamos que é a vontade de Deus que todos sejam prósperos. Deus não promete riqueza para todo mundo, ser rico, não é? Mas a prosperidade, ela é uma possibilidade. Por isso, no programa de hoje, nós queremos encorajar você a estar conosco na próxima segunda-feira. Nós estaremos pregando a palavra, te ensinando princípios bíblicos que te levam à prosperidade e depois orando em nome de Jesus. Mas não vamos estar fazendo oração utilizando elementos do misticismo, elementos de sincretismo religioso, não é? Não. Nós vamos levar você a Deus, Pai, aquele que veio, aquele que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. É a vontade, sim, de Deus a sua prosperidade. Agora, por que você trabalha tanto e a coisa não acontece? Não é? Por que você tem uma capacidade, tem uma qualificação e as coisas não acontecem? Então, na próxima segunda-feira, nós vamos estar orando. Tem sido uma bênção, não tem, pastor, essas reuniões? Com certeza, e milhares de pessoas de todas as partes têm se reunido e muitos testemunhos, como o senhor falou, pessoas que trabalham, mas chegam lá, dão um passo para frente, 2 para trás, mas quando estão nessa campanha, Deus abre as portas e pessoas têm contado testemunhos de portas de emprego, de milagre, empresários, inclusive muitos empresários indo buscar prosperidade. Deus tem aberto as portas, trazido clientes, é uma coisa maravilhosa, um grande encontro de fé. Inclusive, não somente nós vamos orar, mas ensinamos os princípios que norteiam a prosperidade. Porque às vezes a pessoa não aprendeu a administrar. Ela é fiel no dízimo, ela é até ofertante, mas ela não sabe administrar. Não tem critério para compras e uma série de coisas, mas na segunda-feira. Muito bem. Agora, antes da segunda-feira, nós temos o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Às 9h30 da manhã, a Igreja Assembleia de Deus Central, ela se reúne e começa a adorar a Deus, louvar a Deus, e abrimos a Bíblia e pregamos
a sã doutrina. Pregamos a preciosa palavra de Deus. Venha conhecer. Eu costumo dizer que quem nunca veio um domingo pela manhã não conhece o nosso ministério, não conhece a nossa igreja. Uma igreja fenomenal, cuja sede está na Baixada Fluminense, no bairro de Gramacho, no município de Duque de Caxias. Será realmente um prazer receber você e a sua família. E agora, talvez alguém esteja perguntando, pastor Eduardo, mas durante a semana tem um outro culto importante? Claro que tem, o culto da palavra na terça-feira. Com certeza, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E terça-feira, às 19h45, temos um grande encontro com Deus e com a palavra de Deus. Pessoas saem fortalecidas, renovadas, porque abrem o seu coração para ouvir a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia, de fato, fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, terça-feira, meu amigo, não perca tempo e vá ao nosso templo, lá na Assembleia de Deus Central, em Gramacho, Avenida Daci Vargas, 701. Também nós temos uma programação maravilhosa para o jovem. O adolescente e jovem reúne-se aos sábados às 19h30. Inclusive, neste sábado, você que é adolescente, você que é jovem, você poderá participar de um encontro com Jesus que nós estaremos realizando no sábado. Tem sido maravilhoso, não é, pastor? Inclusive, o pastor Eduardo tem pregado para os jovens. O senhor tem tido o privilégio de representar o senhor, trazendo uma palavra para a juventude, e uma juventude sadia, uma juventude com visão, ou seja, a pessoa é jovem, mas sem deixar de existir, é cristão sem deixar de existir, coisa maravilhosa. Muito bem, mas eu tenho que ainda falar só mais um pouquinho sobre uma programação que vamos ter no dia 15. Dia 15 é o dia que se comemora a proclamação da República. Nós vamos ter na nossa igreja o dia dos casais, o dia do casamento. Pela manhã, às 10 da manhã, e à tarde, às 15, e à noite, nós vamos estar aprendendo os princípios que levam um casal a experimentar a felicidade no casamento, tá bom? Falaremos mais sobre isso, talvez, se der tempo. O tempo já está esgotando dessa parte e temos ainda a palavra, mas eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais, não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Muito bem. Damos graças a Deus pelo privilégio de estar aqui pregando a palavra de Deus e juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma equipe maravilhosa do André e equipe do seu estúdio, né? Mas com o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, nós queremos então conversar aqui a respeito da importância da igreja na vida do cristão e ao mesmo tempo responder algumas questões, porque saiu uma reportagem em um determinado jornal que tem crescido também ao lado do chamado crescimento evangélico, mas também o crescimento de um número maior de pessoas que têm sido chamados os sem igreja. Você já ouviu falar desse fenômeno? Já ouvi falar desse fenômeno e também muitas pessoas, quando a gente vai evangelizar, pregar o evangelho, falam, não, eu já tenho Jesus, mas não tem igreja. Aí a gente fica abismado, como assim? Tem Jesus, se diz que entregou sua vida para Jesus, mas não tem igreja? E isso, reverendo, não só uma pessoa, mas em todas as partes e todos os estados do Brasil e até outros países,
as pessoas que essa mesma ideologia de não, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, mas não tenho igreja. Então é alarmante, de fato, esse acontecimento, né? É alarmante, só que a Bíblia Sagrada ela é bem clara, nós não encontramos base bíblica para uma pessoa dizer que se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e não tem igreja. Pelo contrário, todos aqueles que aceitaram a Cristo, relatado na Bíblia, já estavam na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala sobre a igreja primitiva, que é a igreja modelo. Eu quero deixar claro aqui que a igreja modelo não é a igreja A, B, C, essas igrejas contemporâneas, não. A igreja modelo está na Bíblia. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Tudo aquilo que o Senhor quer ver na igreja já está aqui em Atos dos Apóstolos. E lá, reverendo, as pessoas que se convertiam estavam na igreja. Até o grande apóstolo Paulo, que antes foi Saulo, perseguidor da igreja, ele assim que se converteu já foi encaminhado pelos discípulos para estar em Jerusalém, para aprender e fazer parte da igreja. Então, e normalmente as pessoas que começam a fazer parte do clube dos 100 igrejas, ao se conversar e a se ouvir essas pessoas, elas começam a apresentar suas razões para que vivam a vida cristã sem igreja. Algumas pessoas, elas começam a focar, segundo a sua ótica, algumas deficiências, alguns defeitos. Então elas começam a reclamar da falta de amor, né? Está faltando amor, está faltando amor, né? Ou algumas pessoas reclamam que em um determinado momento não teve a assistência devida espiritual, quando estava num problema, né? Quer dizer, aí não foi atendido de repente pelo pastor, ou pelo obreiro, ou por alguém. O fato é que eles apresentam as suas razões, né? E nós não queremos dizer que não haja realmente pessoas que não tenham tido experiências negativas, de terem sido feridas, de terem experimentado algum tipo de decepção, né? Lamentavelmente tem ocorrido em muitos ministérios, em muitas igrejas, pessoas que foram, né, André, feridas, maltratadas, enfim, né? Mas nós acreditamos que ao lado disso, essas pessoas também foram vítimas de um plano de Satanás, né? De um plano maligno que, digamos que ela ou elas tivessem razão num ponto ou noutro, né? Se eventualmente não tiveram a assistência que deveria ter, ou passou por alguma decepção, ou algum escândalo, né? Enfim, mas eu percebo que nisso aí elas foram enganadas por Satanás. Por quê? Em primeiro lugar, graças a Deus pelo grande número de igrejas. Então, minha amiga, meu amigo, você que, se é verdade o que você diz, que o fez ficar sem igreja, não é? Se é verdade que eu digo, porque às vezes há pessoas também que se sentem vítimas de alguma coisa, mas ela é muito subjetiva. Quando você vai conversar, na verdade, o que ela viu de errado, ela acha que foi errado, não é verdadeiramente o erro. O erro está em ela não conhecer bem este ou aquele tema. Também tem esses equívocos, não é verdade? Mas o que nós queremos de antemão dizer, porque nós vamos desenrolar esse tema aqui com o pastor Eduardo, estamos só no começo. Meu amado, eu já vi gente reclamando, André, mas para que tanta igreja? Tem muita igreja. Eu digo, graças a Deus, porque tem muita igreja. Graças a Deus pelos muitos ministérios que tem, desde que sejam genuinamente levantados pelo Espírito Santo, creiam em Jesus Cristo e baseiam a sua fé e suas convicções na palavra, graças a Deus. Porque se você eventualmente, não é, teve uma dificuldade até de adaptação, a questão da liturgia, porque eu já vi gente que não gosta que bate palma, né? É ou não é? Agora, tem igreja que não bate palma, tem gente que não gosta de dança, tem igreja que não tem dança, não é isso? Tem gente que não gosta de quê? Eu não aguento barulho, né? Manifestação de louvor e adoração para Deus, né? Dizer um glória a Deus, um aleluia. Eu cresci assim, no meio pentecostal, dizendo aleluia, glória a Deus. Então,
Se não tiver um glória a Deus, um aleluia, eu sinto falta, correto? Eu sinto falta. Então, né? Mas se a pessoa acha que se incomoda, não venha dar justificação para estar fora da igreja, porque tem os nossos irmãos batistas, inclusive eu tenho amigos que são pastores batistas, tenho amigos cristãos batistas. O contador da nossa igreja é um excepcional diácono batista. Os batistas, até onde eu me conto, né, a grande maioria, eles não fazem aquele culto. Se bem que hoje parece que tem umas igrejas batistas aí fazendo isso, mas ainda não é de praxe, ainda não é a coisa, né? Mas tem os presbiterianos, vai falando aí. Tem metodistas. Tem uma turma aí que é mais devagar nessa parte, né? Não que eles não sejam dinâmicos na sua ação missionária, não que eles não sejam dinâmicos, mas na forma de se expressar, então a pessoa pode ficar naquela igreja, não é verdade? É ou não é? Se numa determinada igreja aconteceu lá um problema, vamos dizer, um escândalo, alguma coisa que seja verdade, então a pessoa pode mudar de igreja, sim, né? Mas não querer justificar, correto? Pastor Eduardo, acho que estou falando o tempo todo e você não está falando nada. Não, mas o que o senhor falou é a pura verdade e a realidade é, lá no livro de Hebreus capítulo 12, fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então, às vezes, a pessoa vai para a igreja e coloca um foco em um irmão, como o senhor falou, coloca o foco na dança, eu não gosto de dança, eu gosto de dança, eu não gosto. O nosso foco, o nosso fundamento tem que ser Cristo. Porque se o meu fundamento é Cristo, eu vou estar lá firme, eu estou na igreja por Jesus, Ele que morreu na cruz por mim, Ele que derramou o sangue dele. Então, eu vou estar na igreja por causa de um fundamento, uma convicção na Bíblia e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se esse fundamento, se isso é verdade dentro de mim, eu vou estar na igreja, ainda que tenha as intempéries, como o senhor bem colocou, de repente, eu não me senti bem, a pessoa recebeu uma retaliação na igreja, alguém fez alguma calúnia, mas não justifica ficar fora da igreja, porque a igreja já foi projetada antes da fundação do mundo, meu amigo. Lá em Efésios capítulo 1 fala isso, então como eu vou ficar de fora? E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai arrebatar a igreja, a sua noiva. E se eu estou fora da igreja, então como é que eu vou ir com Cristo? Eu não vou. Então, como o pastor Eduardo está colocando, e eu sinceramente, eu louvo a Deus pelos pastores abençoados que existem, eu louvo a Deus pelos ministérios, né? Tem boas igrejas, né, André? Boas igreja de Nova Vida. Você pertence, o André Bento, com a igreja lá? Nova Vida, boa igreja, batista, metodista, né? E os irmãos estão na Universal do Reino de Deus e outras tantas igrejas, sabe? O problema não é o número de igrejas, né? Quanto mais igrejas, mais pregação, mais evangelização e mais opção, sim. E mais opção, quer dizer, o que eu não posso é ficar fora. Não é isso? E nós vamos procurar nesse programa, pastor, se não for nesse programa, se não houver tempo hoje, mas a gente continuar, nós vamos mostrar para você que fazer parte do clube dos 100 igrejas, quer dizer, não são 100 número de igrejas, os 100, os que não têm igreja, os que querem ficar de fora, né, Jacó? Os que querem ficar de fora de igreja, não tem justificativa. E desprezar, presta bem atenção, hein? Aí vamos entrar. E desprezar fazer parte de uma igreja é desprezar os ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Aí você pode dizer, não, pastor, o senhor está exagerando. Jesus, eu não tenho problema com Jesus. Com Jesus, olha, está aqui no meu coração. Tem gente que bate assim, aqui, ó. No meu coração. Eu digo que é mentira, não está no teu coração. Por que não está no teu coração? Presta bem atenção, está no coração pode ser uma frase que significa uma profunda complexidade, ou melhor, diria, cumplicidade de amor. Correto? E sabe o que é que Jesus fala, amigão? Jesus fala que, Jesus diz assim, os que me amam guardam a minha palavra. Então, se você diz que tem ele no teu coração, mas com a palavra dele você não tem nada, eu estou sendo sincero, você está mentindo, você está equivocado. Pastor Eduardo, você que é um especialista no assunto, estudioso da palavra de Deus,
A palavra igreja, quando ela aparece no Evangelho, foi o anjo Gabriel que falou da igreja? Foi o arcanjo Miguel? Foi um querubim, um serafim? Quem é que utiliza esta palavra? E se você puder falar sobre os significados dessa palavra. A primeira menção dessa palavra foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra igreja vem de um vocábulo grego, significa eclésia, e naquela época, na antiga Grécia, eram os chamados para sair do povo e se convocar diante de uma assembleia para resolver problemas de estados. Então a eclésia, como igreja, são chamados para fora desse mundo de pecado, de trevas, para se reunir diante do seu Deus através de Jesus Cristo. Então a primeira vez que ocorre a menção da palavra igreja, ela sai dos lábios do Senhor, do Salvador Jesus, é isso? Isso, exatamente. E o sentido em que essa palavra ela emana, sai dos seus lábios, foi em qual contexto? Vamos conversar aqui. Estou provocando você didaticamente, porque você tem muita coisa aí dentro, então eu quero provocá-lo, né? Então, qual o significado? Qual o significado? Porque eu tenho aprendido que a palavra igreja, ela tem dois significados básicos, né? Quando ela sai dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o primeiro significado é a igreja universal. Exatamente. Não é a denominação universal. É uma coisa, correto? A denominação universal, ela veio por instrumentalidade de um homem que Deus levantou, um líder espiritual, correto? Sim ou não? Sim. Agora, esta igreja universal, ela não veio de carne nem de sangue. Ela vem por Jesus Cristo, correto? Pode falar, pastor? Posso. Mateus capítulo 16, o Senhor fala a palavra igreja no sentido universal. Quando ele fala com Pedro, no apóstolo São Pedro, ele fala, Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, minha igreja, a igreja do Senhor. Ou seja, são todos os salvos ao longo das eras que se entregaram para Jesus Cristo. A igreja universal, eu sou um somatório de todos os salvos, de todas as épocas, até chegar o dia de hoje, forma a igreja universal. E quer dizer, quando a igreja, no seu significado, como o pastor bem procurou mostrar aí, significa o quê? A soma de todas as pessoas que em todas as épocas e em todos os lugares, independentemente de cor, né, de raça, status social ou qualquer nacionalidade, pessoas que ao ouvir o Evangelho creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, renderam-se e identificaram-se com Ele na sua morte, na sua ressurreição, e foram adotados na família de Deus, seus nomes foram escritos no livro da vida, e a partir daquele momento foram declaradas salvas, justificadas e, portanto, pertencendo agora à igreja. Ou seja, foram salvos, arrancados do império das trevas, do domínio de Satanás, que influencia as ações neste mundo. Então Deus em Jesus nos arranca do domínio das trevas, né? Somos chamados para fora deste sistema e pertencemos agora à igreja, não é? Igreja esta que é indestrutível. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esta expressão igreja, neste sentido, aparece no Evangelho de Mateus. Mateus 16. Mas em Mateus 18, a mesma palavra igreja, ela vai aparecer com outro significado, de uma comunidade local. É isso mesmo, pastor? Exatamente. Se eu permitir ler aqui, ó. Diz em versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à
igreja. Mas como é que você vai falar na igreja se a pessoa está fora da igreja? Aí começa a nossa questão. Diz-o a igreja, mas se o André estiver fora da igreja, significa que o André vai estar sem correção, sem formação, sem disciplina. Amigo e amiga, preste bem atenção. Esse tema, provavelmente, nós, se Deus permitir, nós devemos retomar com a graça de Deus e aqui a ajuda do Espírito Santo e a participação do pastor Eduardo. Mas preste bem atenção, já ficou muito claro para nós que quem creu em Jesus está na Igreja Universal, que é chamado Corpo de Cristo. Sim ou não? Agora, a verdade de que alguém faz parte dessa Igreja Universal é que você vai encontrá-lo fazendo parte de alguma comunidade local. Alguma comunidade local, alguma igreja local. Por isso temos a palavra igreja no seu sentido universal e no seu sentido local. Se Deus permitir, no próximo programa nós vamos estar dando continuidade, mas para você já perceber que é importante estar em uma igreja. É importante fazer parte de uma igreja. Eu vou ter que me preparar aqui para me despedir de você para o próximo programa. Vocês perceberam que o tema é necessário, é importante, é pertinente. Vamos retomar na próxima sexta-feira. Mas que Deus abençoe, tá? Procure uma boa igreja, esteja numa boa igreja. Se quiser, a nossa igreja, tá? As portas estão abertas. Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias. Está no Gramacho, mas ela tem pessoas que vêm dos mais diversos bairros do Rio de Janeiro, inclusive de Copacabana. Mas se não quiser vir de Copacabana, em Copacabana nós temos a nossa igreja em Copacabana, não é isso? Exatamente. No hotel... Copacabana Marotel, Avenida Ministro Viveiro de Castro, 155, perto da estação Arco Verde. Mas nós vamos agradecendo a Deus e eu peço ao meu Deus, que abençoe você, que abençoe sua família, que você tenha paz com Deus, que encontre Jesus Cristo e através de Jesus Cristo venha fazer parte da igreja, o corpo de Cristo e, consequentemente, uma comunidade local. Temos boas igrejas no Brasil, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Um beijo em nome de Jesus.